Fala galera, bora para mais um react dos bão. E hoje faremos o react do vídeo do Linkezin 2, certo? Que é sobre o maior defeito da obra de Naruto ou não. Lembrando que o último vídeo que eu reagi desse canal aqui foi polêmico, teve várias questões sendo levantadas e aqui eu também acho que ele vai levantar várias questões. Então, sem mais enrolação, eu sou o Gustavo Camus e bora para aquele bom e velho play. O famoso discurso no jutsu. Ou então, como algumas pessoas podem conhecer, o famoso... Essa fotinha aqui já é muito legal, né, ó. Vilão aparece, aí o Luffy, Gomu Gomu no... E o Naruto, o amor é a paciência e o amor é bondoso, não inveje. Tipo, tá ligado? Tipo uma mensagem toda. Discurso no jutsu, não tem jeito, já foi muito eficaz. O discurso no jutsu. Ou então, como algumas pessoas podem conhecer, o meme de que se o personagem do Naruto estiver bem motivado e com uma bíblia na mão, ele consegue converter absolutamente qualquer vilão a se transformar em um personagem bonzinho. Opa, e aí rapaziada, tudo bom? Eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E pra você que tá assistindo esse vídeo por sinal e é fã de Naruto, você já ouviu falar desse famoso meme do discurso no jutsu? Como a gente vai falar sobre um tema que poderia ser considerado bastante complexo no universo de Naruto, eu acho que já é de praxe eu dizer aqui pra vocês que eu, pessoalmente, gosto do discurso no jutsu. E gosto muito disso como uma parte do personagem do Naruto, mas calma. Sendo um protagonista é maneiro que acaba passando uma mensagem legal, né? Aí, deixa eu explicar. Jovens, se a gente vai falar de anime shonen de forma geral, eu acredito que vocês saibam que essa ideia de um vilão que na realidade sempre começou como um personagem mau, maligno e tudo mais, se tornar parte do grupo dos mocinhos depois de um tempo, não é uma coisa muito exclusiva do universo. Esse personagem de Boku no Hero virou herói depois? Eu assisti a Boku no Hero, ele era um vilão super malvado. É Boku no Hero, não é? Esse aí? Mas se tornar parte do grupo dos mocinhos depois de um tempo, não é lá uma coisa muito exclusiva do universo de Naruto em si, né? Mas dependendo da história e da proposta da história, a gente sabe que isso pode se tornar uma coisa interessante, tanto quanto uma coisa ruim de fato. E pro universo de Naruto em si, eu acho que a gente precisaria de um pouco de contexto pra poder falar sobre, então vamos lá. Não, só uma coisinha aqui, ó, ele perdoar, o Nagato perdoar ele até vai, o Nagato cai no papo. Agora o Naruto perdoar o Obito por tudo que o Obito fez é loucura, pô. O Obito acabou com a vida do Naruto. Pra pensar no universo de Naruto e no mundo dos ninjas de forma geral, eu acredito que mesmo quem não assistiu conheça um pouco da ideia que o universo de Naruto é bastante ruim se a gente for parar pra pensar de forma geral. Temos diversos problemas e guerras que já aconteceram, problemas entre famílias que não funcionam direito, problemas entre clãs que não funcionam direito, Konoha principalmente, né, que metade dos personagens são órfãos ou tem problema com a família. Tá, não funcionam direito é forte, né? Acontece, pô, o mundo é um mundo caótico. Se a gente for pegar a ideia, principalmente desde o Naruto clássico, sempre foi uma coisa muito bem apresentada a ideia de que a maioria dos personagens de Naruto tem convicções de vida muito fortes. E eles vivem quase que totalmente baseados nessas convicções, né? O fato é que 90% dos ninjas que a gente vê sendo apresentados naquele universo já passaram por muitas coisas. E justamente por conta disso, eles têm as suas convicções, das quais eles não apenas acreditam com todas as forças possíveis, como na maioria das vezes, eles também desprezam com todas as forças pessoas que vivem de forma contrária às suas convicções. Sendo assim, não demora muito para que você comece a pegar a ideia, desde o primeiro arco de Naruto sendo estabelecida, de que toda vez que a gente tem um grande conflito aqui nessa história, seja com um grande ou um pequeno vilão, principalmente quando envolve o personagem do Naruto, a gente não tá falando só de uma história cujo vilão vai ser malvado porque ele é mau, e o protagonista vai ser do bem porque ele é do bem. Nós temos convicções e visões de vida diferentes que vão entrar em debate ali. Sendo assim, os conflitos são muito mais pesados por serem sobre as ideologias de vida dos personagens, não apenas sobre os poderzinhos que estão sendo tacados ali em cima da tela. Apesar da gente ter um meme popular com toda essa questão de que o Naruto convence todos os personagens possíveis falando e chorando muito na tela, a grande realidade é que existem apenas 6 grandes inimigos da história de Naruto, e esses personagens vão de certa forma sofrer um discurso no jutsu. E assim como a própria história do Naruto pode ser dividida em duas partes, digamos assim, né, perfeitamente em duas partes, Naruto clássico sendo a primeira metade da história com o Naruto um pouquinho mais novo, e a segunda parte sendo o Naruto Shippuden com o Naruto um pouco mais experiente ali alguns anos depois, esses inimigos a gente também pode cortar eles ali na metade, colocando 3 inimigos pro Naruto no clássico, que combinam perfeitamente com a ideia do que a história queria retratar naqueles momentos. O Naruto, que ainda era um ninja descobrindo muitas coisas e bastante inexperiente, enfrenta seus primeiros 3 inimigos, digamos assim, com os quais ele vai se conectar de alguma forma, tendo ideologias quebradas. Ambos esses 3 personagens aparecendo na tela eram hipócritas, não acreditavam de verdade nas suas ideologias e tinham crenças falhas na maioria das vezes. Enquanto que em Naruto Shippuden é a época onde Naruto vai enfrentar personagens que são um pouquinho mais difíceis do que apenas isso. Personagens que acreditam um pouco mais nas suas ideologias, que vivem elas com certeza e fariam de tudo para defender as suas visões de mundo. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre esses personagens um por um de fato, para ver se o discurso no jutsu realmente atrapalha tanto a história de Naruto assim, começando por ele, Zabuza Momochi.
O demônio do gás oculto. Zabuza é o primeiro grande antagonista que nós temos na história de Naruto, conhecido no arco da Grande Ponte da Cidade da Névoa. Quando falamos sobre esse personagem, estamos falando sobre um personagem cruel, e que foi criado dessa exata forma na vila onde ele nasceu. Zabuza é um dos 7 espadachins da Névoa, e mesmo assim não considera absolutamente ninguém como seu aliado ou amigo de fato. Ele Nem o Haku direito, né? acredita que pessoas que vieram de outras vilas e ninjas que viveram vidas pacíficas quando eram mais novos, não estão prontos de fato para serem ninjas de verdade, porque não foram ensinados a arte de matar e a arte de trair pessoas. Zabuza não acredita em coisas como a honra, a amizade e qualquer conceito desse tipo, porque Tanto que ele fala pro Kakashi, né? Ele fala, pô, seus alunos vão morrer porque eles não têm sede de sangue, o bagulho assim, eles não têm instinto assassino, eu acho que é isso que ele fala, né? pra ele, ninjas são apenas ferramentas que devem usar e ser utilizados por outras pessoas ao longo de suas vidas. E isso é carregado extremamente no seu arco por conta de como ele trabalha e de quem ele carrega consigo. No arco da ponte, em específico, Zabuza tá simplesmente trabalhando como um mercenário pra um cara que tá pagando ele bem, enquanto ele carrega juntamente consigo um garoto que ele cria desde que era pequeno, Haku, que pra quem não se lembra é aquele molequinho do gelo lá que o Naruto fica afim dele e depois descobre que ele era um cara. Haku tem exatamente esse mesmo estilo de ideologia também, justamente carregado pelo Zabuza. O garoto foi abandonado quando ele era pequeno, mas Zabuza acabou adotando ele única e exclusivamente porque ele era forte. Porque em teoria é assim que as coisas deveriam significar. Ninjas fortes e habilidosos são respeitados, amados e desejados no mundo, enquanto ninjas fracos são como ferramentas quebradas que não servem pra nada. Essa é a ideologia pregada pelo Zabuza no começo do primeiro arco da história. Mas quando nós avançamos alguns capítulos, Haku morre. E Naruto troca algumas poucas palavras com o Zabuza, não um grande discurso cheio de momentos emocionantes e tocantes com argumentações diretas vindo das duas partes. Ele apenas faz algumas perguntas inocentes. Ouvindo essas palavras, Zabuza chora. Esse é o primeiro dos discursos que nós tivemos do Naruto pra um vilão aqui na história, e eu acho que ele já exemplifica muito bem como as coisas funcionam, não é? Zabuza não é necessariamente derrotado pelo Naruto ou pelo discurso do Naruto. Zabuza é derrotado pela sua própria hipocrisia aqui, porque no fundo, ninjas, diferente do que ele acreditava, não eram ferramentas. Não, pô, na real ele é derrotado pelo Kakashi, né? É depois dele ser derrotado que o discurso do Nojutsu Naruto encaixa e ele vai e luta contra a gangue do Gatô, né? Porque o Gatô destrata o Haku e etc. Mas ali, quando o discurso do Nojutsu do Naruto funciona, o Zabuza já tá derrotado, né? São os últimos atos ali do Zabuza, que é meio que de redimissão, diga-se de passagem. Eram pessoas. O nosso segundo grande inimigo que nós temos na época do Naruto clássico é um outro personagem hipócrita do qual eu até cheguei a fazer um vídeo aqui no canal, que é todo aquele conceito da grande luta, que foi a primeira que chamou a atenção de muitas pessoas pra esse caso. Naruto versus Neji, o personagem excluído do clã Hyuga, membro da casa secundária, que ironicamente era chamado de gênio. Neji é um personagem que acreditava, ou pelo menos queria muito acreditar na ideia de que destino era uma coisa imutável. Pessoas nasciam com destinos já previamente colocados, dos quais elas nunca conseguiriam mudar o que elas eram de verdade. Um fracassado sempre seria um fracassado, e um vencedor sempre seria um vencedor. E mesmo assim, Neji era um personagem da casa secundária dos Hyuga, que em teoria deveria ser muito mais fraco e menos autoritário do que Hinata, que era uma membra da casa principal. E mesmo assim ele era mais forte do que ela, treinava dia e noite para conseguir técnicas secretas de seu clã, que certamente não deveriam ser técnicas do clã da casa secundária. Lutava incansavelmente para mudar seu destino, mesmo que pregasse para várias pessoas que o destino era imutável. O último dos 3 inimigos importantes do clássico aqui a se citar seria o personagem do Gaara, que eu acredito que entre os 3 que a gente tem no clássico, é o que mais se conecta, digamos assim, com o personagem do Naruto, não é? É, de fato, teve a infância bem parecida, teve uma vivência parecida, só que diferente do Naruto, ele cresceu revoltadaço, né? Ah, o Naruto conseguiu trocar umas ideias com ele. Gaara é um personagem que cresceu indesejado no mundo por conta de ser um Jinchuriki, assim como o personagem do Naruto. Ele cresceu sozinho, com pessoas odiando ele e desejando que ele não estivesse ali. Ele cresce e desenvolve pra si mesmo aquele famoso método egoísta de se ver, que a gente conhece no Gaara psicopata ali da primeira parte de Naruto. Esse cara aí, ele era tão psicopata e matava tanta gente que os caras falavam que a areia dele fedia sangue, pô, por causa da técnica do caixão de areia, tá ligado? Esse cara aí era malvado, dava medo. Era a época que o pessoal achava ele muito zica, que ele dava pesadelo nas pessoas e tal. Não que eu não goste dele depois, mas, pô, cara, ele era mó zica antes. Gaara era uma criança estritamente egoísta. Ele vivia apenas pra si mesmo, amava apenas a si mesmo e acreditava fortemente na ideia de que ele era uma pessoa forte justamente porque ele só se importava com ele mesmo. Constantemente tentando enfrentar outras pessoas que também desejam ser fortes. Pessoas que também sentem ódio pelo resto do mundo. Porque ele quer muito provar pra si mesmo que a sua convicção de vida de amar a
si mesmo e apenas a si mesmo é a correta. Tanto é que é por isso que ele deseja bastante uma luta com o Sasuke lá no Naruto clássico e tudo mais, né? Teoricamente ele não amava nem ele mesmo, né? Porque os dois, em teoria, teriam ódio de muitas pessoas e ele gostaria de testar qual deles tinha o ódio mais forte. Gaara, na verdade, é convencido por algumas poucas palavras do Naruto, seguidas de uma surra maravilhosa que aconteceu no anime. Naruto fala, em certo ponto da luta, na sua própria convicção. Uma pessoa se torna verdadeiramente forte quando ela tem algo que ela queira proteger. E mesmo que ele não acredite nesse tipo de convicção a início, depois que ele toma uma surra tão forte que ele tem que ser carregado pra Vila da Areia de volta nos braços de outras pessoas, ele claramente reconsidera o fato de que talvez ele fosse muito mais fraco do que o Naruto. Talvez a forma do Naruto de viver fosse o que torna ele verdadeiramente tão forte assim. E o Naruto acaba sendo uma inspiração pro Gaara, né? Como o Jinchuriki, né? Quando ele vê o Naruto ali, ele fala, pô, não é porque eu sou um Jinchuriki que eu tenho que ser um demônio, né? E aí a gente entra na minha parte favorita da história, depois desses 3 primeiros inimigos, cara, que são os inimigos que vão começar a aparecer no final do Naruto clássico, passando pra Naruto Shippuden, que esses aí era mais difícil de convencer, hein? são inimigos que não apenas são muito convictos das suas consciências e das suas formas de viver, mas também são inimigos que vão desafiar essa empatia do Naruto, fazendo com que muitas vezes ele fracasse. E eu acredito que é aqui que essa coisa do discurso no jutsu entra de forma mais interessante em ação. Se vocês forem parar pra perceber, eu acho que vocês vão notar que esses 3 primeiros inimigos que eu falei pra vocês aqui, eles não foram nem necessariamente convencidos por um discurso no meio de uma luta e abandonaram seus caminhos ruins. Na grande realidade, eles levaram uma surra do Naruto e depois acabaram tendo que repensar suas visões hipócritas de vida. Fato. Mas o que acontece quando o Naruto, mesmo com seu discurso, não consegue convencer uma pessoa? Foi o que aconteceu com o Sasuke por muito tempo, né? Sasuke Uchiha. Naruto versus Sasuke é possivelmente uma das lutas mais interessantes da história, não apenas pelo fato do quão incrível ela é, do quão bem animada ela é, e de todos os encontros do Naruto e do Sasuke, né, quão bem emblemáticos eles são, mas ela é uma luta muito importante, principalmente pelo fato do que tá acontecendo ali por trás, digamos assim, dos punhos, né? É justamente por algo que o Naruto conseguiu fazer nas outras 3 lutas que ele teve no Naruto clássico que foram importantes. É porque o Naruto não entende o Sasuke. Ele não entende porque o Sasuke queria ir embora da vila. Ele não entende porque o Sasuke gostaria de seguir o caminho da vingança, mesmo que ele já tivesse sido avisado que vingança não levaria ele a nada. Mal sabe o Naruto que o Sasuke não podia gostar dele, porque pra obter mais poder o Sasuke tinha que matar quem ele eventualmente amasse, né? Então meio que o Sasuke ele se afasta do Naruto parcialmente pra proteger o próprio Naruto, né? Tanto que no Vale do Fim, que o Naruto não larga ele, no Vale do Fim do Naruto clássico, o Sasuke chega até a derrotar, tava prestes a matar ele, mas ele escolhe não matar e sai fora, né? Ele não entende porque o Sasuke gostaria de conseguir poder com Orochimaru ao invés de continuar na vila. Ele não entende nada do que motiva o Sasuke, porque ele não consegue entender as perdas que o Sasuke teve, porque ele não teve uma família. Porque ele não consegue entender o desejo que o Sasuke tinha de se tornar um vingador e blá blá blá. O Sasuke fala isso pra ele, né? Porque o Naruto não tinha laços como o Sasuke teve. Laços que foram perdidos e tudo mais. E essa é uma parte extremamente interessante da história. Porque se a gente for parar pra pensar, existe até mesmo um diálogo no meio da luta onde o Naruto chega a dizer uma ideia parecida com essa, do tipo, a gente pode pegar o Sasuke, a gente quebra ele de porrada, quebra os braços dele, as pernas, traz ele de volta pra vila e aí ele vai voltar na marra. Só que o ponto é, se o Kishimoto quisesse fazer uma história um pouco mais preguiçosa nesse sentido, ele poderia. Não era muito difícil que o Kishimoto simplesmente pegasse o Naruto de uma cauda, transformasse ele no Naruto de 3 caudas, por exemplo, e ele desse uma surra no Sasuke e trouxesse ele de volta. Mas a questão é, se o Naruto tivesse vencido essa luta, o Sasuke teria voltado? Ou ele teria se revoltado ainda mais? Porque na visão da maioria das pessoas, Com certeza teria se revoltado ainda mais. Ó, falou bem da obra, aí sim, hein? a ideia é óbvia, que quando o Sasuke tivesse se levantado e se curado, ele ia fugir da vila do mesmo jeito. Naruto não podia simplesmente derrotar o Sasuke e trazer ele de volta. Ele primeiro tinha que entender o que motivava o Sasuke. Não era uma briga física, era uma briga ideológica, né? Pra que assim ele pudesse convencê-lo. Quando nós falamos dos personagens de Naruto Shippuden em si, eu acredito que o meu arco favorito da história e o meu momento favorito pra poder falar sobre essa questão de discussão de ideologias é no arco do Pain, barra Nagato, né, no caso. Visto que o Nagato, entre todos os antagonistas que aparecem dentro da história, ele é o que mais se parece com o Naruto em várias características diferentes. Tanto o Nagato quanto o Naruto tiveram um professor, o Jiraiya, ambos buscam trazer de certa forma a paz ao mundo ninja. Ambos foram tidos como garotos da profecia, né? Ambos têm sonhos incríveis e poderes que eles não entendem, e ambos passaram por necessidades e por situações ruins em suas vidas. Nagato tem uma forma de alcançar a paz bem específica e bastante brutal, se a gente for parar pra pensar, né? Bem representado, inclusive, no próprio arco, onde pela primeira vez o Naruto usa o modo Senin e tudo mais e luta contra o Pain. Nagato mata o Jiraiya, que era o mestre antigo dele, e o mestre atual do Naruto. Ele invade a Vila da Folha, destruindo toda a vila. Ele mata o Kakashi, o professor do Naruto, que inclusive, juro pra vocês, eu dropei o mangá quando isso aqui aconteceu. Nossa, maluco, mas eu chorei que nem um idiota. Não, eu fiquei em choque quando o Kakashi supostamente morreu. Eu falei, pô, meteram o louco, tá maluco.
Mas e quando o Pain começa a falar que pessoas da Vila da Folha já invadiram a Vila da Chuva e mataram pessoas como os pais do Nagato? E quando o Nagato começa a falar que os dois estavam seguindo seus próprios ideais de justiça pra conseguir a paz do mundo ninja? E a única diferença é que o ideal dos dois era diferente. E quando o Pain pergunta pro Naruto: você também era aluno do Jiraiya, não era? E aí, qual é o seu plano pra trazer a paz? E o Naruto não sabe o que responder, porque ele não tem um plano, porque ele não entende o que tá acontecendo. Mais pra frente, no meio do mesmo Ele só quer a paz, né, mano? ponto da história, Naruto vai ter uma conversa extremamente extensa com o Nagato, que é uma das melhores partes de todo o conceito da história. Ele ouve a história do Nagato, ele ouve tudo o que aconteceu com ele. E eu acho maravilhoso como, mesmo depois de ter ouvido tudo, o Naruto ainda tem partes tão humanas, tipo, ele não consegue perdoar o Nagato pelo que ele fez depois disso. Ele ouve a história toda, só que ele ainda tá mó afim de matar o cara. Acontece que o Nagato simplesmente morre por conta própria. E pra gente poder fechar aqui, de fato, o vídeo com chave de ouro, desses 6 inimigos que eu tinha falado pra vocês inicialmente, que são os onde o discurso no jutsu mais de fato aparece dentro da história, o único verdadeiramente falho de tudo aqui é o personagem do Obito. Pelo menos pra mim, no caso, né, na minha opinião. Tomara que ele fale sobre, tipo assim, pô, é maluquice o Naruto perdoar o Obito tendo em vista tudo que o Obito fez, tá ligado? A história falha bastante em trazer essa ideia do discurso. Eu acho que o ponto que verdadeiramente poderia incomodar, e pelo menos pra mim incomoda, é como as respostas nesse final de história ficam muito simples, digamos assim. O Kishimoto genuinamente transforma o Naruto numa espécie de Jesus ninja quando a gente chega aqui no final da história. A gente tinha um vilão, que era o Obito, que era praticamente idêntico ao Naruto. O Obito literalmente queria ser Hokage, tinha um cabelo igual, era um fracassado igual, tinha um parceiro que era muito mais forte do que ele, do mesmo naipe, que ele gostava da garota. A história do Obito e a do Naruto são idênticas, cara, extremamente idênticas. Pelo menos na parte da origem dos dois ali é bem parecido mesmo. A única diferença é que o Obito perdeu tudo que ele tinha. E depois de ter perdido tudo que ele tinha, ter perdido a garota que ele gostava e ter perdido a esperança, ele se deixou corromper. Quando o Obito pergunta pro Naruto: Se deixou não, né? O Madara corrompeu ele goela abaixo. por que ele não ia falhar? Por que ele não ia se deixar corromper? O Naruto só responde tipo: ah, porque eu prometi. Porque esse é meu jeito ninja. Porque eu não volto atrás com a minha palavra. Tendo dito isso, entre os 6 grandes vilões que nós tivemos no universo de Naruto, tivemos uma falha pro discurso no jutsu. Pelo menos na minha visão. Bom, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, abraço, valeu, falei até mais. Não, maneiro, mas tipo assim, só pra trazer um pouco mais sobre essa parada do Obito, vamos lá. O Obito, ele matou os pais do Naruto, destruiu a vila do Naruto, fez o Naruto virar um Jinchuriki. No decorrer da história, ferrou o Naruto de todas as formas possíveis, manipulou a Akatsuki, etc e tal. Depois de anos e anos na guerra, quando o Naruto descobre tudo que o Obito de fato fez, eu acho que o Naruto, de fato, é muito casca-grossa por conseguir perdoar o Obito e se manter trocando ideia ali com o Obito até convencer o Obito. Porque, véi, tá aí um personagem que poucos perdoariam depois de tudo que fez. Tá ligado? Mas é isso. Gostei bastante do vídeo. Trouxe ali alguns detalhes do discurso do Jutsu. Me deu até uma ideia legal de fazer um vídeo sobre todos os ninjas que o Naruto já derrotou com o discurso no Jutsu. Eu vou trazer esse vídeo maneiro. E eu espero que você tenha gostado. O que você acha do discurso no Jutsu? Comenta aí. O que você acha dos pontos que foram abordados nesse vídeo? O discurso no Jutsu pra cima dos Zabuza, pra cima do Neji, pra cima do Gaara. Depois pra cima do Pain, né? Do Nagato, do Obito, do Sasuke. Comenta aí, eu acho bem interessante. Pra mim, o Sasuke foi o mais casca-grossa de convencer no discurso no Jutsu. Porque ele tava realmente empenhado. Então, pra mim, o Sasuke foi o que o Naruto mais teve dificuldade em convencer. E pra mim, o que o Naruto foi mais zica foi de ter perdoado o Obito, tá ligado? Não tô falando que não era pra ele perdoar, mas eu acho que seria bem difícil alguém perdoar depois de saber tudo que ele fez, tá ligado? Mas eu quero saber sua opinião, deixa aí nos comentários. Se inscreva pra gente bater logo 100 mil inscritos e deixa o seu like pra fortalecer, valeu? Confira também os outros vídeos, estão bem legais, estão aparecendo aí na sua tela, tá? Por aqui eu vou indo nessa. Até a próxima. Vídeo maneiro, já deixei o like? Já deixei o like, até a próxima e fui!